Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Tudo na paz, graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos irmãos, sem perca de tempo, eu gostaria de trazer esse vídeo. É uma coisa muito importante, muito interessante. Sabe por quê, meus queridos? Só o Evangelho Eterno é que pede para você fazer isso. Saia o mais rápido possível desse sistema que aí está. Sabe por quê? Porque antes de você ouvir todo o vídeo, deixe o seu like aí, nos ajude, tá bom? Compartilhe esse vídeo, também faça uma coisa muito importante, se inscreva no nosso canal para que nós possamos atingir mais pessoas, e quanto mais você compartilhar, mais nós vamos ter certeza de que o nosso eterno Criador está nos ajudando para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Meu querido, você lembra que uma vez, quando Jesus foi interrogado acerca da vida eterna, ele trouxe essa parábola, a parábola do bom samaritano, para que eles pudessem entender o que era o reino. Eu não vou ler aqui muito esta passagem, mas eu quero que você acompanhe aí em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Fala assim: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como que você entende? E ele respondeu assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O homem, ele relatou, o cara era o doutor da lei, ele relatou o que estava escrito na lei. Então Jesus respondeu assim: muito bem, você faz isso e viverá. E ele respondeu, querendo se justificar, a si mesmo disse: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, retiraram-lhe, e no meio se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente ou por acaso, Jesus diz, descia pelo mesmo caminho um sacerdote que, vendo-o, passou de largo, ou seja, se afastou e passou distante. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus falou assim: mas, de igual modo, também o levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que já ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. E aí Jesus falou que o samaritano, aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhe azeite, vinho, então pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Meu querido, eu não vou ler muito não, para o vídeo não ficar muito grande. Você sabe de uma coisa, meu querido? Você sabe de uma coisa? Aquele sacerdote, ele representava os líderes religiosos daquela época. O levita, ele representava o ministério de morte daquela época, que era a lei. O samaritano, que era o considerado o mais desprezível, o mais afastado, o mais desviado, o mais terrível, o mais problemático, o mais, vamos dizer assim, aquela pessoa que era o mais odiado do sistema de morte daquela época, do sistema religioso daquela época, foi justamente o cara que pegou aquele homem, levou para uma hospedagem, para uma estalagem e cuidou dele. Você sabe, meu querido, preste muita atenção no que eu vou dizer. Você acha que a essência do amor, a essência do evangelho, é esse sistema religioso que aí está? A essência do evangelho é você cuidar de pessoas. A essência do evangelho é você amar o seu semelhante. A essência do evangelho, meu querido, não é você cultuar 3, 4 vezes por semana.
A essência do evangelho não é você adorar a pastor. A essência do evangelho não é você pertencer a um culto, a uma denominação, a uma convenção. A essência do evangelho é o que, meu querido? A essência do evangelho é você amar, mesmo que seja aquelas pessoas mais desprezadas pelo sistema religioso possível. Essência do evangelho nada tem a ver, meu querido, com costumes religiosos. Nada tem a ver com essas aberrações que aí está. A essência do evangelho é você amar aquele a quem te persegue. A essência do evangelho é você olhar para o seu semelhante e você amar ele como se fosse você mesmo. Olha o que o doutor da lei disse para Jesus. Jesus diz: como que você enxerga a lei? Como que você lê? Ele respondeu: na lei está escrito que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, está escrito que eu tenho que amar de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e amar o meu próximo como se fosse a mim mesmo. E Jesus respondeu: então, quem é o seu próximo? Jesus respondeu: você tem que fazer isso e você vive. E ele diz: mas quem é o meu próximo? O cara era doutor da lei, meu irmão. O cara era doutor da lei, meu amigo. O cara era doutor da lei, meu colega. Mas o cara não sabia quem era o próximo dele. Ele disse: quem é o meu próximo? Essa é a visão da religião. A religião diz que ama a Deus, mas eles não sabem quem é o próximo deles. O sacerdote representava os líderes religiosos, os levitas representavam o ministério da lei. Mas eles não sabiam, ou eles não sabem hoje, quem é o próximo dele, meu querido. Você acha que o ritual, culto, esse ritual que a lei, que esses caras seguem, esse ritual não deixa eles enxergarem quem é o próximo deles? A essência do evangelho, meu querido, não está no templo santuoso, não. Essência do evangelho, você acha que está no carro novo do ano que o pastor usa? O carro novo, o carro do ano que ele usa? Você acha que está na mansão que ele tem? Você acha que está na igreja, que ele diz que é igreja, naquele templo? Você acha que a essência do evangelho está na roupa que o pastor veste? Está na fama que ele tem? Meu querido, você hoje que está no sistema ainda, você só de ouvir o seu pastor falar, você já tem medo dele. Só de ouvir esses pregadores pregando grave, você já tem medo dele e diz que Deus está na vida dele. Meu querido, é a essência do evangelho. É você amar o seu próximo. A essência do evangelho é você ter amor pelo seu próximo, meu querido. Você deve aprender. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que você pensa que é, meu querido. Aprenda uma coisa: só o evangelho eterno é que abre os seus olhos para essas coisas. Aprenda em nome do nosso Criador. Olha o que disse aquele doutor da lei, igual esses doutores da lei fazem hoje com as pessoas. Eles sabem que é preciso amar. Eles sabem que é preciso ajudar. Eles sabem que é preciso amar a Deus. Eles sabem que é preciso ter entendimento. Eles sabem que é preciso amar a Deus de coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Mas eles não sabem quem é o próximo deles. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro culto estava ali caído na cara deles, na frente deles. O verdadeiro culto é você ajudar o seu próximo. O cara, presta atenção, o sacerdote, o levita,
Eles viram o verdadeiro culto na cara deles, estava ali caído na frente deles, mas eles não entenderam que aquele culto que estava ali, aquele homem caído, era ali que era para eles realizar um culto, era na vida daquele cara, cuidando daquela vida, alimentando aquela vida, curando as feridas daquela vida. E o cara ainda disse, olha, eu vou levar ele, vou cuidar, vou botar na hospedaria e quando eu vou partir, eu vou dar 2 denários ao hospedeiro. E disse ainda, cuida dele, tudo que ele gastar a mais, eu vou pagar quando eu voltar. Aí Jesus faz uma pergunta para aquele doutor da lei, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? E ele disse assim, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse assim, então vai e faz a mesma coisa, seu estúpido, seu ignorante, seu sacerdote de Araque. Meu querido, esse é o retrato, é a xerox do culto religioso, a xerox do culto tradicional da religião. E é só o Evangelho Eterno que te mostra isso, meu querido. Saia desse engano o mais rápido possível. Vá prestar culto a Deus. Sabe como? Sabe como? Você cuidando de pessoas. Cristo não morreu na cruz, meu querido, para edificar templos, para colocar nome em denominação, nome em convenção, nome em ministério de homem. Cristo morreu na cruz para edificar pessoas, para cuidar de pessoas. Esse sistema religioso estão cuidando da conta bancária deles. Eles estão cuidando dos templos religiosos, estão cuidando da família deles e não da sua, nem da minha, nem da nossa família. Preste muito atenção que o cara era um doutor da lei. Mas qual lei? A lei do ministério da morte, como disse Paulo em Corinto, na cidade. Meu amigo, meu querido, você tem que aprender a palavra do nosso eterno Criador, senão você não vai se libertar, meu querido. O verdadeiro culto, segundo a Bíblia, não é aquele culto que você presta dentro de um templo religioso, não, com nome, CNPJ e pastor presidente. O verdadeiro culto, meu querido, é na vida das pessoas, é na vida do seu semelhante, é na vida do seu próximo. E quem é o seu próximo? Está na sua cara, está na sua frente, está do seu lado, e você não enxerga. Quantos vizinhos que você tem que no fim do mês não tem dinheiro para comprar uma cesta básica? Quantos vizinhos que você tem que não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água? Ah, então ali é um tabernáculo onde você pode cultuar. Te ensinaram que você só adora a Deus no templo físico. E eu aprendi na Bíblia que a gente só adora ao verdadeiro Criador em espírito e em verdade, não é em templo e nem no monte. E você pode falar assim, mas Roberto, aonde que está escrito? Atos capítulo 7, 48 e 49. Atos também, 17, 24 e 25. Você quer mais? Lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, falado pelo próprio Jesus. Aí, eu vou te colocar uma coisa aqui e vou terminar o vídeo. Aprenda isso. Que lá em Roma, Paulo disse que o verdadeiro culto, ele é oferecido aqui, ó. Apresentei os vossos corpos como sacrifício racional. Então, quem cultua é o meu corpo. Mas como que eu cultuo ao meu Criador? Fazendo bem para as pessoas e não levando dinheiro e depositando no pé do pastor. E não levando oferta e colocando no pé do pastor. O meu culto, ele é racional. Ele é oferecido a Deus, mas ajudando aos outros. E não indo a um lugar
que eles chamam de igreja e celebrando um culto ao pastor, à convenção, ao presidente da convenção, aos obreiros, prestando culto a alguém que não merece ser cultuado e nem adorado. O verdadeiro culto, ele é oferecido quando eu me disponho a ajudar as pessoas que estão necessitadas. Será que você aprendeu? Será que você tem noção do que é o verdadeiro culto? É em espírito e em verdade? Será que você aprendeu isso? Entendeu? Lê essa passagem de Lucas 10, a partir do versículo de número 25, leia ela todinha, a parábola do bom samaritano. E depois, deixa aí na aba dos comentários qual a lição que você tirou disso. Tá bom, meu querido? Um abraço, irmão Cláudio Mendes, um abraço aos nossos irmãos da graça, todos. Por que, irmão Cláudio Mendes? Você pode me perguntar, por que eu sempre falo irmão Cláudio Mendes, depois eu falo com os outros? Porque o único Senhor, o único Filho de Deus, até aqui, não é? Que enxergou no nosso irmão Alberto Lírio uma verdade que ela é irrefutável. Eu não peço dinheiro, eu não peço ajuda a ninguém em dinheiro, eu só quero que você enxergue a palavra do jeito que ela é. Eu não tenho produto para vender aqui no meu canal, não. Eu não vendo. Aqui eu estudo para ensinar de graça, do jeito que o Criador mandou. Eu tenho que aprender de graça, receber de graça e de graça também dá. Eu não tenho um produto para vender, não. Mas eu faço questão de mencionar os outros, porque eles estão na mesma batalha. Eles estão no mesmo propósito. Mas o irmão Cláudio Mendes, em especial, é porque ele me ajudou a divulgar o meu canal, o nosso trabalho aqui. Tá bom, meu querido? Não que eu não cite os outros. Você sabe que eu cito. Quando eu tenho tempo, eu cito. Então é por isso. Tá bom, meu querido? Um abraço a todos os ensinadores da graça do Evangelho Eterno. Fique na paz e até o próximo vídeo. Amém.